Há um momento, uma longa pausa, durante o qual ele tenta recuperar o fôlego. Mas seus olhos se antecipam e conta a história por ele. Uma comunicação muda de horror. Finalmente, ele fala. Encontrei a pessoa desaparecida. Bem, que ótimo, digo. Onde? Ele balança a cabeça e sinto a pergunta morrer em meus lábios. Encontrei um corpo. Fala pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e no mês de abril nós estamos resenhando livros de mistério. E como eu sou amante desse gênero, eu adoro não só livros, também séries, filmes. Eu posso me considerar assim um PhD em ficar teorizando, dar uma de detetive e ficar tentando adivinhar o que aconteceu, quem que aconteceu, e tudo isso. Quem matou quem, matou quando, matou como. Adoro esse tipo de coisa. Eu tinha então uma lista com vários livros que eu poderia trazer aqui para essa resenha. Eu poderia resenhar algum dos meus maravilhosos contos do Sherlock Holmes? Poderia. Eu poderia resenhar algum livro da Agatha Christie? Poderia. Poderia trazer um mistério assim, eu ia falar internacional. eu poderia trazer qual que é a palavra? Eu poderia trazer um mistério sobrenatural tipo Drácula? Poderia. Mas não. Hoje eu escolhi para vocês um thriller contemporâneo chamado A Última Festa. Esse livro, pessoal, foi escrito por uma escritora inglesa que se chama Lucy Foley. Ela já tinha escrito alguns outros livros, né? Ela tinha tentado aí o ramo de romances de época e tal. E ela inovou escrevendo esse livro e foi o primeiro livro dela no gênero de suspense, thriller, mistério propriamente dito. E foi aí que ela fez seu nome. Provou seu valor, só dava Lucy Foley para todos os lugares, todo mundo falando quem é essa, seria a nova Agatha Christie? Seria a nova Agatha Christie? Provavelmente não, mas Lucy Foley virou best-seller com A Última Festa. Mas Lucy Foley virou best-seller com A Última Festa. Esse livro hypou geral, foi traduzido para um monte de países. Logo que ela lançou no finzinho de 2018. Em 2019, no começo, já adquiriram os direitos para transformar essa obra numa adaptação cinematográfica. E, obviamente, o Brasil não ficou de fora. Veio para cá pela Intrínseca. Para quem não conhece essa editora, essa editora que também lançou aqui O Homem de Giz, que nesse momento eu não sei se vocês já viram resenha, porque eu não sei qual ordem que vai. Mas caso tenha. Essa editora, ela é uma editora muito boa. Para você que gosta de livros contemporâneos, eu te indico a pesquisar quais livros que a editora Intrínseca lança, porque ela é a única editora aqui do Brasil que eu conheço que tá sempre pegando os livros que ficam hypados aí mundo afora e traduzindo exclusivamente, né? Não fez isso somente com os livros da C.J. Tudor e da Lucy Foley, ela também lançou o segundo da Lucy Foley que se chama A Lista de Convidados, como também fez isso com os livros do Blake Crouch, que a gente adora, já trouxe aqui pra vocês, Recursão Matéria Escura, tem até resenha também, clica aí pra ver. E enfim, a editora Intrínseca é muito boa, é muito caprichosa. Eu fiquei super frustrado que justamente para esse livro, A Última Festa, eles lançaram em capa brochura, porque eu prefiro 1000 vezes em capa dura. Mas também é super bonitinha a edição, fácil de ler, bem diagramada. E enfim, vamos falar um pouco sobre o enredo de A Última Festa. Aqui a gente vai acompanhar a história de 9 amigos de longa data que têm o costume de passar todo o Réveillon juntos. Só que dessa vez, eles vão começar as festanças estando em 9 e vão terminar estando em 8. Para! Assassinato! Gente, esse livro tem tudo que um livro precisa ter pra me prender. É clichê, não vou dizer que Lucy Foley foi super original, mas é um clichê muito bom. Então, nesse ano em questão, eles vão passar o Réveillon nas terras altas da Escócia. Todos aqui são ingleses, moram em London. E eles vão de London pra Escócia de trem. E logo desde esse começo aqui, a gente começa a ver que a relação entre essas 9 pessoas é um tanto quanto perturbada, assim. Conturbada seria a palavra melhor do que perturbada.
Porque, na verdade, eles são amigos já faz 10 anos, né? Isso porque a maioria deles ali se conheceu na época da faculdade, alguns desde antes da faculdade, desde o ensino médio. E dali eles já se formaram há 10 anos, e há 10 anos eles têm essa tradição de passar a virada de ano sempre juntos. E dessa vez, como eu disse, eles vão passar a virada de ano na Escócia, no meio da montanha, em uma propriedade que eles alugaram cheia de chalezinhos e que fica, obviamente, isolada de toda a cidade, de toda a civilização ali da Escócia. Então é um crime de quarto fechado, que é o nome do conceito que as pessoas falam. Depois eu explico o que é isso. Mas enfim, é que eu só ia falar sobre isso mais pra frente. É que não tem, tipo... não tem como sair. Assim, Além dos 9 amigos, nessa mesma propriedade temos mais 2 hóspedes, que é um casal super aleatório que na minha cabeça a Lucy Foley só colocou lá pra aumentar a quantidade de pessoas suspeitas. Mas enfim, e além desses 2, nós temos também 2 pessoas que trabalham na propriedade. Então totalizam ali 13 pessoas. Também é um número. É óbvio que ia dar ruim, né, gente? Então totalizam um número de 13 pessoas, que são todos os personagens que nós vamos conhecer nessa história, que dura 4 dias. Uma coisa que é legal sobre essa história é que a Lucy Foley, ela colocou personagens muito estereotipados. Então a gente tem ali a Patricinha da faculdade, a gente tem a esquisitona que não era amiga de ninguém, a gente tem o fortão, o rico, o nerd, a gente tem tudo quanto é tipo de estereótipo clichê que você pensar. Um desses 9 carrega essa bandeira. E são essas pessoas ali que a gente vai começar a se conectar durante toda a narrativa da história que a Lucy Foley construiu. Desde o começo do livro a gente descobre então que uma pessoa é assassinada dentre essas 9 pessoas aí da turma, ou seja, não é os hóspedes, os outros 2 hóspedes e nem os 2 funcionários do local que morrem nesse livro, mas é só o que a gente sabe. Sim, gente, diferente da maioria dos thrillers que a gente vê por aí, que a gente descobre logo de cara quem morreu e fica tentando adivinhar quem matou, nesse livro a gente não sabe sequer quem morreu. A gente fica acompanhando essa história em 2 tempos diferentes. Isso é algo que eu acho muito legal a respeito da narrativa da Lucy Foley. A gente acompanha essa história no período pré e no período pós-crime. Então ali, a maior parte da história é antes do crime acontecer. A gente vai vendo a relação dessas 9 pessoas, como vai sendo construída ali. A gente vai vendo as picuinhas que algumas delas têm desde o período da faculdade, e essas picuinhas sendo resgatadas agora nessa viagem, durante esse período de viagem. E a gente vai começando a entender a personalidade de cada uma dessas pessoas. E que é um spoiler, que não é um spoiler. Conforme a gente vai se aprofundando na personalidade dessas pessoas, a gente vai, desgostando de absolutamente todas elas, gente. Eu acho que se juntar as 9 aqui, não tem uma que salva, não tem uma que presta. E eu acho que a Lucy Foley fez isso justamente para dar pro leitor a possibilidade de ser qualquer um desses 9 o assassino. E também tem vários motivos para vários dali terem assassinado vários outros. E é isso que a gente vai acompanhando aqui nessa história. Bom, a Lucy Foley, ela pegou, como eu disse, um tema que é muito clichê, mas ela conseguiu construir muito bem. E eu vou falar aqui um pouco sobre os acertos da Lucy Foley. O primeiro acerto é aquilo que eu comentei anteriormente sobre ser um crime do quarto fechado. Esse conceito é dado para aqueles crimes que acontecem, né? Seja em histórias de livro, seja em histórias de filme, que acontecem em que alguém morre, todo mundo sabe que um de nós aqui que matou, mas não tem o que fazer, não tem como sair dali porque a gente tá preso por algum motivo. Isso acontece, por exemplo, no Assassinato no Expresso do Oriente, ou até mesmo no E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Você lembra de Harper's Island? Muito bom. Muito bom! Eu assisti uma série no SBT, gente, no período pré-streamings. Eu acho que nem TV a cabo eu tinha, que chamava A Ilha de Harper. E era totalmente dentro desse conceito. Várias pessoas iam ali pra uma ilha e ficavam presas ali, sabendo que um deles era assassino, mas sem saber quem era, e também não teria como sair ali daquela ilha. No caso aqui da última festa, o motivo da prisão deles ali dentro daquele chalé é porque lá nas terras altas da Escócia estava nevando muito.
mas muito mesmo. Isso, inclusive, é mencionado por diversas vezes no livro, né? Neve, 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 neve. Então o pessoal ia sair via neve, o pessoal ia voltar via neve. Tinha neve para tudo quanto é lugar. E isso fazia não só com que eles não pudessem sair da propriedade, mas também com que ninguém pudesse adentrá-la. Então eles não tinham como chamar resgate, não tinham como chamar polícia, não tinha como chamar absolutamente nenhuma pessoa. Primeiro, por falta de sinal. E segundo, quando eles conseguem contato, a pessoa não tinha como chegar ali por uma previsão de pelo menos uns 4 dias, que é o que duraria ali aquela tempestade, aquela nevasca. O segundo acerto da Lucy Foley é a narrativa. Como eu falei, é uma narrativa intercalada em tempo, né? Ela é narrada na atualidade e ela é narrada no passado. Esse passado aí, no caso, são 3 dias anteriores no máximo, porque o livro todo, como eu disse, acontece em 4 dias. Outra peculiaridade a respeito da narrativa da Lucy Foley é que ela coloca narradores alternados. Esse é um conceito também que está ficando bem famosinho, pelo menos eu tenho reparado que a maioria dos livros contemporâneos que eu tenho lido tem isso. Uma Chama entre as Cinzas, que é uma série que a gente gosta muito, é dessa forma. Enfim, se eu não me engano, tem alguns do Percy Jackson também, não tem, Lívia? Que narradores intercalados, assim, cada capítulo é um narrador. Sim, a partir do Heróis do Olimpo. Percy Jackson é só o Percy Jackson. Tem vários livros que eu sei que são assim, e A Última Festa é desse modo. Uma coisa que eu não sei se eu considero uma decisão muito acertada da Lucy Foley é que, dentre esses 9 personagens, ela escolheu apenas 3 deles para narrar o passado, e outros 2 para narrar o presente atual. Ele vai se dar conta das coisas que ele fala. Uma coisa que eu não sei se eu considero um acerto da Lucy Foley, ela escolheu apenas 3 dentre esses 9 personagens para narrar o passado. As personagens em questão são a Emma, a Miranda e a Kate. A Miranda é a patricinha, a pessoa mais famosa de todo o colégio, a pessoa mais desejada da faculdade inteira. Aqui fala que ela é muito bonita, que a beleza dela, assim, chega na frente, precede ela, então ela é sempre notada. Ela gosta de ser notada, ela gosta de se aparecer. E ela sempre foi a melhor amiga da Kate durante a faculdade, que é o extremo oposto dela. Porque a Kate é aquela esquisitona, a nerdzinha, a de óculos magricela, aquela que ninguém notava, aquela que ninguém sabia. Quando eles vão conversando, eles vão lembrando. Tipo, mas a Kate estava lá, ninguém nem sequer lembrava dela. E mesmo assim, a Miranda era grudada na Kate. A Miranda tava tipo assim, tô nem aí que eu sou popular, famosa, eu vou andar com quem eu quiser. E ela andava com a Kate, sempre foram unha e carne. Só que nessa viagem a relação das duas está estremecida. Por conta da Emma, que é essa terceira narradora, que é uma pessoa que chegou na turma depois. Ela não fez faculdade com eles ali, na verdade ela casou com um dos melhores amigos ali das meninas e chegou na turma depois. Então ela, tipo assim, ela tem uma necessidade extrema de aceitação, de querer entrar para aquela turma, de aquela sensação de pertencimento que todos ali têm, de fazer parte de algo por conta da faculdade. Ela não tem isso, mas ela quer muito fazer parte disso. Então ela se esforça muito para fazer com que essa viagem seja a melhor de todas. Ela chega a ser até chata com os detalhes, porque ela quer que tudo seja perfeito para ela ser aceita ali. E essas 3, é sobre a ótica dessas 3 personagens que a gente vai conhecer os outros 6. E a gente vai conhecer detalhadamente cada um deles. Todos ali têm por volta dos seus 30 e poucos anos. Já tem alguns casais ali, na verdade tem 4 casais, só a Kate não é casada. A Kate é a esquisitona que eu falei. E, embora ela seja muito bem sucedida profissionalmente, ela não é casada. Um dos casais já tem filho, inclusive levou o filho recém-nascido para essa viagem. E enfim, a gente vai vendo então essas 3 narrando o passado. No caso, antes do assassinato acontecer. E depois que o assassinato acontece, a gente vê a narrativa pela ótica da Heather e do Doug, que são os 2 funcionários ali daquela propriedade. Eles que encontram o corpo, eles que vão conversando ali e vão dando a entender o que aconteceu. Um terceiro ponto que eu acho que vale a pena ressaltar sobre esse livro é que o ritmo dele é muito diferente do ritmo normal de um thriller. Porque esse livro ele não é frenético. A impressão que eu tenho é que os outros thrillers que eu já tinha lido, eles são tipo assim, um morre agora, outro morre depois, outro morre depois. Cada capítulo tá tendo um assassinato, a todo momento tá tendo
cliffhangers e plot twists e reviravoltas, e nesse livro a gente não vê isso. Na verdade, a primeira metade desse livro é muito calma, parece que a gente tá acompanhando um romanção meio adolescente, assim. Porque, gente, vamos combinar, você já se juntou com uma turma de amigos antigos? Daqueles amigos que você viveu muita coisa junto e depois parou de viver? O assunto é só um. É só falando sobre o que aconteceu, é só nostalgia, é só... você lembra daquele dia? E essa primeira metade, com certeza a Lucy Foley fez isso propositalmente pra gente conhecendo a característica desses personagens. Mas essa primeira metade é basicamente papo da época da faculdade. Você lembra que acontecia isso? Você lembra que acontecia aquilo? E nada sobre assassinato, e nada sobre o que tá acontecendo. Então, assim, é um ritmo diferente. Eu não vou falar que é um ritmo ruim, pra mim funcionou, tá bom? Mas se você for pegar esse livro esperando aquele ritmo de thriller, assim, todo frenético, talvez você vai se frustrar um pouco. Eu já vi muita crítica negativa sobre esse livro, e eu tenho quase certeza que vem por conta disso. Não vem por conta da história, a história é muito bem construída, não vem por conta do desfecho, o desfecho amarra tudo bonitinho, mas vem provavelmente por conta do ritmo do livro. E no final de tudo, pessoal, vem o nosso refresco. Da segunda metade pra frente, é só pra frente, foguete não tem ré. Dali pra frente começa a agitação, começa o frenesi, muita loucura, gritaria, confusão, babado. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Da segunda parte ali pra frente a gente começa a entender aos poucos o que aconteceu, até que vem a reviravolta final. Eu não sei se eu posso dizer que eu fiquei surpreso com as pessoas que estavam ali envolvidas, sabe? Com quem morreu, com quem matou. Talvez eu fiquei surpreso com a ordem. Eu acho que eu tinha achado que quem morreu tinha matado, quando eu tava lendo. Enfim, eu não fiquei surpreso a respeito de quem eram os dois grandes nomes dessa história, tá? Não foi um grande plot twist pra mim isso, porque eu não sei, eu tava sentindo que essas duas pessoas iam estar envolvidas ali, mas eu acho que eu troquei um pouco a ordem. De todo modo, o motivo me chocou bastante, amarrou com alguns detalhes, então quando eu for fazer a releitura, com certeza eu vou pegando algumas coisas e vou falando, nossa, fez total sentido, a Lucy Foley foi deixando dicas durante o livro, pra você que, assim como eu, gosta de brincar de detetive, ir à loucura enquanto você lê. E o desfecho do livro é legal, valeu a pena, fez essa leitura valer a pena. Essa leitura não é muito grande, ela tem umas 400 páginas no máximo, então passa até que rápido, né, levando em conta que é de mistério, é um thriller, então assim, rapidinho você lê. Essa é a minha indicação para vocês hoje. Eu não sei se A Última Festa foi marcante o suficiente para mim, para eu falar, nossa, definitivamente é um livro de cabeceira. Mas eu sei que assim, esse livro vai ter sempre o lugarzinho dele cativo ali na minha estante, sabe? Não é pra cabeceira, mas também não vou me desfazer desse livro algum dia na minha vida. E eu acho que é essa a minha avaliação final sobre A Última Festa. Você que gosta desse tipo de livro, com certeza você vai ler e não vai se frustrar. Vai com a expectativa alinhadinha, que é melhor ainda, a respeito daquilo que eu falei sobre o ritmo do livro. E conta pra mim, A Última Festa é digna de estar na sua cabeceira? Não se esqueça de deixar o like, comentar pra gente o que você achou desse vídeo, se você já leu esse livro e quais outros livros faltam nesse mês de mistério. Também compartilha com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima!